gatinhas do Grupo Taiga todas bem? Espero que estejam com saúde e se empenhando na campanha 1, 2, 3, 4. Hoje, no Segundou com o Estudo, estudaremos o capítulo 2 do volume 5 da Nova Revolução Humana, o capítulo Alegria. E para iniciar, gostaria de compartilhar um trecho em que Shinichi Yamamoto estava em Zurique e avistou a estátua de bronze de um educador chamado Pestalozzi. Shinichi lembrou-se que havia escrito um artigo com Josei Toda chamado O Grande Educador Pestalozzi. Shinichi recordou-se também da história de Pestalozzi e de uma mulher chamada Bárbara, que trabalhava na família de Pestalozzi e que era muito humilde e que havia passado por sofrimentos. Pestalozzi nutria uma grande admiração e apreço pela generosidade de Bárbara. E Shinichi, então, colocou sobre este ponto: o verdadeiro valor de um ser humano não é determinado pela formação acadêmica, posição ou títulos. O que importa é a honestidade, a confiança que inspira e a sinceridade de seus sentimentos. Aqueles que possuem essas qualidades resplandecem com um brilho especial que abre o coração das pessoas, comovendo-as e inspirando-as. Por isso, é importante não julgar as pessoas por seus títulos ou posições, mas observar em cada uma o verdadeiro valor como ser humano. Nós que praticamos esse budismo devemos sempre buscar olhar o estado de vida, o estado de Buda das outras pessoas, reverenciando assim o seu verdadeiro valor como ser humano. O segundo trecho que eu gostaria de compartilhar é Shinichi Yamamoto está dialogando com duas estudantes em um encontro também na cidade de Zurique. As meninas estavam preocupadas e reclamando porque estava nevando e que elas não deveriam ter ido a Zurique e que estava fazendo muito frio. Shinichi então disse a elas sorrindo: é por existir o frio do inverno que alimentamos a expectativa da chegada do calor da primavera e sentimos alegria quando enfim ela chega. Se sempre fosse apenas primavera, não experimentaríamos o prazer da alegria. Na vida ocorre a mesma coisa, ela não será sempre de dias primaveris. Haverá ocasiões de sofrimentos e adversidades, tão rigorosos quanto o inverno. Sem ser derrotado por essas circunstâncias, é preciso se esforçar até o fim, acreditando que a primavera chegará infalivelmente. As atribulações são, na realidade, um incomparável tesouro que se obtém no curso da vida. As flores desabrocham com exuberante beleza na primavera porque elas armazenaram muitos nutrientes até aquele momento. Desejo que vocês também façam desabrochar a flor da felicidade em sua vida. A fé e a prática do budismo produzem exatamente esses nutrientes tão necessários para a vida. Agora, eu gostaria de chamar a minha companheira Luana para compartilhar os trechos em que ela mais gostou do capítulo 2. Obrigada! Olá, queridas gotinhas, todas bem? Vamos continuar então o estudo da Nova Revolução Humana, volume 5, capítulo Alegria. Nesse trecho, no dia 18 de outubro, Sensei chega à capital da Áustria, a cidade de Viena. Ele fala desse local como sendo um ponto de encontro de culturas. E no livro consta o seguinte trecho: na história mais recente, a dinastia Habsburg concentrou grande poder, promoveu ampla prosperidade na região de Viena e convidou muitos músicos, pintores, poetas da Itália e da França. Com isso, Viena tornou-se um recanto de artistas vindo de diversas localidades. Era como uma cidade cosmopolita, acolhendo diversificadas culturas e também grandes compositores, como Beethoven, Haydn, Mozart, Brahms. Ainda caminhando pela cidade de Viena, Sensei faz a seguinte reflexão: o Kosen-Rufe é um movimento de promoção da cultura humana. A Áustria, como ponto de encontro de culturas, é um país que deverá se tornar um magnífico palco do Kosen-Rufe no futuro. Com certeza, aqui também surgirão inúmeros bodhisattvas da Terra. No dia seguinte, Sensei teve a oportunidade de conhecer o cemitério central de Viena, onde estavam enterrados diversos artistas e compositores, entre eles Beethoven. Ludwig van Beethoven nasceu em 1770, na cidade de Bonn, na Alemanha. Seu pai era tenor do coral da corte, pobre e alcoólatra. Ele forçou seu filho a aprender música desde a infância, com a ambição de apresentá-lo como um menino prodígio e usá-lo como meio de seu sustento. E realmente, Beethoven começou a ganhar dinheiro ainda muito jovem com a música. Aos 21 anos, ele viajou para Viena.
Só que foi justamente nessa época em que ele começou a perceber que estava perdendo a audição. Para ele foi um momento de grande sofrimento. Inclusive o próprio Beethoven chegou a falar que pensou em suicídio nessa época. Mas ele não se deixou abalar. Decidiu que através da sua música e da sua arte levaria alegria às pessoas. No livro, Sensei segue contando então sobre a vida desse grande artista, falando inclusive sobre a Nona Sinfonia, conhecida também como Ode à Alegria. Sobre essa canção, Sensei diz o seguinte: a melodia acalma o espírito dos ouvintes, enchendo os corações com uma vitalidade refrescante e despertando a alegria, e gradualmente o tom da música vai crescendo, até que toda a orquestra junte-se a eles. Envoltos no canto da alegria, incontáveis milhões de pessoas podem se abraçar e lançar um beijo para todo mundo, onde as discriminações desaparecem e as pessoas se unem fraternalmente como irmãs. A humanidade unida dessa forma se acende aos céus, celebrando e exaltando a alegria, e assim a música chega ao seu auge. É também provável que ele, Beethoven, tente exaltar a revolução no interior do povo, tornando-se protagonista do seu próprio destino e alcançando o voo para o grande espaço do espírito, ao libertar-se dos grilhões da vida terrena. Sensei fala sobre quantas vezes foi através dessa música que ele conseguiu encher o coração dele de alegria para enfrentar os grandes desafios que viveu. Ele fala inclusive sobre um diálogo que teve com Josei Toda. Na época, as empresas de Toda Sensei passavam por uma grave crise financeira. Sensei então pergunta ao seu mestre, como ele conseguia manter o espírito tão vívido e tão forte mesmo diante desse grande problema. Toda Sensei diz ao seu discípulo que ele estava bastante preocupado com aquela situação, que inclusive havia noites que ele não conseguia dormir por aquele motivo. Mas ele havia entendido na prisão qual era a sua verdadeira missão e despertado para essa missão. Conhecer a missão é descobrir o caminho ao qual se consagra a vida sem nenhum remorso. Nessas condições, o ser humano fica extremamente forte e perde qualquer receio ou temor. Então, Toda Sensei conta ao presidente Ikeda, na época o jovem Daisaku Ikeda, que foi através da prática do Daimoku e do estudo do budismo que ele aprendeu a superar as suas dificuldades e fortaleceu o seu espírito. No livro, há diversos trechos escritos pelo próprio Josei Toda, onde é possível verificar esse avanço que ele tanto fala, essa transformação interna, feita com base no Daimoku e também no estudo do budismo. Sobre esse ponto, consta ainda no livro: não há ser humano que não sofra. O sofrimento é sinônimo de ser humano. A sua grandiosidade e o seu humanismo se revelam quando desafia e vence os sofrimentos. A fonte dessa luta é a alegria. A sua chama se eleva com a conscientização da missão e se transforma numa luz dourada a iluminar a si e ao mundo à medida que avança contra a ventania da vida. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês nesse livro é um diálogo que Sensei teve com os jovens na Europa sobre as religiões. Um jovem faz o seguinte questionamento ao Sensei: a religião básica na Europa é o cristianismo e no Oriente Médio é o islamismo. Além disso, a história mundial cita trágicos registros de guerras religiosas. Nessa situação, ao propagar o budismo de Nichiren Daishonin para o mundo, creio que surgirão inevitáveis atritos. Como manter o relacionamento com outras religiões será uma questão muito importante e difícil ao mesmo tempo. E Sensei faz a seguinte orientação aos jovens: a religião existe incondicionalmente para servir ao bem das pessoas, e é o que deve prevalecer prioritariamente sobre todas as questões, é o respeito absoluto à dignidade da vida humana. As diferenças religiosas jamais devem promover a discriminação entre os seres humanos. Além disso, qualquer que seja a crença religiosa, todos devem respeito absoluto e recíproco como seres humanos. Sensei conta então uma situação vivida por ele quando era muito jovem, logo que conheceu o budismo. Ele e o seu melhor amigo estavam passeando pela praia de Morikasaki, e o seu amigo disse que iria se converter ao cristianismo. E o Sensei respondeu o seguinte: se você decidiu por esse caminho, eu acho que está bem. O que eu desejo é a sua felicidade. Será provavelmente diferente do meu caminho, mas espero que você encontre algo importante que possa alcançá-lo para o grande universo de sua vida.
Eu sou tuberculoso e tenho também uma vida muito difícil. Porém, estou disposto a vencer tudo e criar uma vida vigorosa para poder contribuir para o bem-estar das pessoas e da sociedade. Seja como for, vamos nos esforçar mutuamente. E então, Sensei escreveu o poema Praia de Murikasaki sobre esse fato e depois virou uma bela canção. Sensei segue então contando sobre a estratégia utilizada por Nichiren Daishonin para propagar o budismo na sua época. Na ocasião, Nichiren Daishonin precisava refutar as diversas vertentes do budismo que excluíam o Sutra do Lótus como a base para a felicidade da vida humana. Mas Sensei também enfatiza que a propagação do budismo ela deve observar tanto a época quanto o local onde as pessoas se encontram. E ele fala então sobre as práticas de Shakubuku e Shoujo. O espírito do Shakubuku de expor o verdadeiro ensino para conduzir todas as pessoas para a felicidade é imutável. Atualmente estamos criando no Japão uma grande onda de propagação e todos estão se esforçando muito. Nessa atividade é natural corrigirmos a visão errônea das pessoas sobre as religiões. E mais adiante fala o seguinte: com relação aos países sem vínculo com o budismo, e embora existam diferenças de pensamento no âmbito das religiões, Nichiren Daishonin propõe a prática de Shoujo, isto é, o ato de induzir gradativamente as pessoas para a prática do budismo, reconhecendo essas diferenças. E aí ele ainda fala o seguinte, né? Por mais que haja diferenças de crenças, os verdadeiros religiosos são aqueles que pensam seriamente na realização da paz do mundo e da felicidade da humanidade. Mesmo que as convicções religiosas sejam diferentes, creio que todos acalentam o ideal comum de paz e felicidade da humanidade. Em todo caso, o ponto básico é o ser humano, e aí se encontra a chave da harmonia da humanidade. O que Sensei quer dizer é que a gente deve falar sobre o budismo sempre com muita sabedoria e respeitando a religião do outro, respeitando inclusive a opinião que o outro tem, mostrando para as pessoas como é a nossa filosofia e o que realmente a gente acredita, né? Dessa forma a gente percebe o quanto o Sensei se preocupa com a felicidade de cada pessoa. Bom, espero que tenham gostado desse trecho. Eu vou chamar agora a minha amiga Thalita, que vai continuar esse capítulo, que vai continuar o estudo desse capítulo junto com todas nós, tá bom? Olá, queridas gotinhas, tudo bem? Espero que sim. Então, continuando o estudo, capítulo Alegria do volume 5 da Nova Revolução Humana, Shinichi, ele estava dialogando com os seus líderes centrais. E nesse diálogo ele percebeu que ocorreria uma divergência entre os líderes, né, os pensamentos dos líderes e o pensamento de Shinichi Yamamoto. Por quê? Na época que teve a guerra, né, no Japão, a principal causa da guerra, do sofrimento, da morte de Makiguchi Sensei foi a divergência entre as religiões. Então, naquele momento, a Soka Gakkai colocou como ponto primordial erradicar essas religiões errôneas. Então, Shinichi, ele se preocupava com o futuro, como esses líderes iriam visualizar isso. Eles iriam colocar só isso como foco, mas não, o foco é esse e também a questão do prezar cada pessoa, de que todos nós temos o estado de Buda. Neste capítulo, Shinichi conta um pouco sobre a história do cristianismo e de Jesus Cristo. Tem um trecho que exemplifica bem esse ponto. Ele fala o seguinte: o ensinamento pregado por Jesus, a igualdade entre todos os homens perante Deus, mantém certa relação com o budismo do ponto de vista do universalismo da igualdade. Porém, há uma diferença crucial na questão em que se coloca uma desigualdade absoluta entre Deus e os homens, enquanto o budismo prega que os homens são todos respeitáveis Budas potenciais. Contudo, é inegável que Jesus ensinou do decorrer de sua vida, cheia de adversidades, o princípio do amor universal, que transcende as diferenças de raça e nacionalidade. Ainda continuando sobre essa questão, né, o final do diálogo de Shinichi Yamamoto com seus líderes, ele coloca o seguinte: podemos observar ainda nesse fato a importância da atuação dos discípulos como sucessores do mestre. Na Soka Gakkai, o presidente Makiguchi morreu na prisão. Se não existisse um discípulo chamado Josei Toda, a organização teria padecido e o budismo Nichiren estaria perdido para sempre.
Portanto, a questão crucial é o que vamos fazer para edificar o que o presidente José Toda conquistou até então. Se a Soka Gakkai for destruída, não será mais possível difundir o budismo Nichiren. Então, com isso, podemos concluir nesse estudo que a nossa missão, de fazermos a nossa revolução humana, de propagarmos esse budismo, é agora, é hoje, em gratidão à luta de todos os nossos mestres. Espero que tenham gostado e até mais!